Bora ver o que o Facundo falou, né, nesse vídeo. Tô curiosíssimo, vamos lá. Vamos Se é que a usar um gente, pouco do nosso é, portunhol. se é que a gente vai entender, mas vamos lá. ¡Vamos! Qual a emoção? Fazer o primeiro gol. Contento, respirando ahora que puedo, pero bueno, no caigo todavía. La verdad que vino bien para darle los 3 puntos al equipo que lo necesitaba y para la gente que hoy vino a alentar. Vamos arriba. Parabéns. Pois é, tá feliz, tá alegre, né? O tempo todo tentou aí fazer o É, gol para a torcida e tal, para o pessoal da equipe, enfim, foi E por aí, vamos mais para ou menos cima. por aí. Vamos para cima, pronto, foi por aí. É vamos isso pra aí. cima, é isso mesmo. Vamos para Foi- riba. Pois é, pois... Deixa eu colocar aqui na tela vamos ver aqui, pronto, a tabela de classificação do Sport. É verdade que ainda faltam os jogos da rodada e a gente não dá para ficar muito alegre ainda, né? Alegre tá, porque venceu, né? Esperava-se vencer e venceu com propriedade, né? Como eu gosto de falar aqui. Deixa eu botar na tela, pronto, até aí. Deixa eu tirar o forneço like para a gente ver a possibilidade nesse quesito aí. Sport 1-0 na Chapecoense, ainda joga os times aí do lado direito, mas a tabela de classificação, neste momento, Cruzeiro em primeiro com 54, em segundo Bahia com 44, na terceira colocação o Grêmio com 44, na quarta o Vasco com 42 e o Sport com 37. 37 para 42, né? Tá mais que viável. O Sport subiu 3 posições, mas Alessandro, o Vasco ainda vai jogar, o Grêmio vai jogar, o Bahia vai jogar, sim, mas a gente precisa fazer o nosso, e nós fizemos aqui. Se empatasse, por exemplo, e o Vasco vencesse, então eu estou pensando positivo nesse sentido, eu tenho que pensar positivo. A Tombense na sexta colocação perdeu uma posição com 36, né? Pelo menos está aqui na tela. Sétima, Londrina com 35, CRB com 35, Sampaio Corrêa com 33. Ituano na décima com 33 e o Criciúma na 11ª com 33. Deixa eu falar aqui. Primeiro a gente tem que azarar os times de cima, né? Claro, tem que olhar para cima. Mas não necessariamente só os de cima. Tem que olhar com a mesma relevância os times de baixo. Me corrijam se eu estiver enganado ou contra-argumentem. Bahia, que joga... vamos ver do lado direito aqui. Você sabe de qual Bahia, o jogo do Bahia? Confronto direto, Bahia e Vasco. Pronto, olha, Bahia e Vasco tá aqui, o meu cursor tá avisando aqui do lado direito. Então, Bahia e Vasco, esse jogo aqui, Ulisses, tu que vai responder, 0-0, 1-1, ou alguém vencendo aí, o empatezinho tá bom demais, né? Para mim, um empate quando jogam 2 adversários diretos é sempre o melhor resultado, porque um ponto some, né? Eu sempre sou defensor dessa teoria. Uma partida de futebol ela tem 3 pontos, e se cada um dos adversários sai com 1 ponto apenas, o terceiro ponto ele desaparece. Então o Vasco fica um pouco mais ali na nossa alça de miras, fica a 6 pontos de nós, e o Bahia não descola tanto assim. Eu ainda acho, por mais que a pontuação nos mostre o contrário, e que o Bahia venha conseguindo ser eficaz, dentro do G4, para mim, quem tem o elenco assim, e quem joga o futebol mais próximo de nós, assim, que nós podemos mirar como um perseguidor, é o Bahia. Eu ainda tenho esperança de que o Bahia, em algum momento, aí possa entrar numa baixa e possa fazer uma sequência negativa. Eu acho que o Bahia tem um futebol menos vistoso do que o Vasco. Então, para mim, eu torcerei por um 0-0 aí nesse jogo. 0-0 Ao meu brabo aí ver, do melhor, falo eu. um Só único... para eu vi uma frase massa aqui, não, mas deixa eu ver se eu coloco aqui. Se for para ter um vencedor, né? O Guilherme, que já foi vencedor de uma camisa nossa aqui, deu para Tico Sport, a camisa oficial do esporte. Se for para ter vencedor, que seja o Bahia. Raciocina assim, Will? Penso pelo fato do Bahia estar à frente do Vasco. Então, o Sport pode roubar, vamos dizer assim, a posição do Vasco. Mas, pegando um pouco do gancho do Ulisses, o Bahia tem suas oscilações, assim como a equipe do Vasco também. Mas, se fosse para escolher um vencedor, eu optaria pela a equipe do Bahia. E só um comentário que eu já iria fazer. Ao meu ver aí, de Bahia, Grêmio e Vasco, perdão, Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco, o único que a gente não pode contar é o Cruzeiro. Eu não sei se os colegas concordam. Ao meu ver, o Cruzeiro já subiu.
Já subiu, Sem claro. dúvida, sem dúvida. Tô contando aqui, disputando com Vasco, Grêmio e Bahia. Meu raciocínio é o de sempre. Se a gente tivesse vencido a última partida, era aquele raciocínio, né, que eu tinha falado de repente, como foi que eu falei, meu Deus? É porque agora eu não lembro aqui a pontuação. Mas eu via naquele momento, salvo engano, agora eu lascou. Mas enfim, eu via que era preferível o Vasco perder para a gente avançar, ou foi empate. Eu não lembro aqui agora. Vamos lá, vamos para a realidade. O empate é o melhor resultado, como você está colocando aí, Ulisses, porque o Bahia tem 44, né? O Vasco está com 42, 2 pontinhos a mais. Foi isso mesmo que eu disse. Quem pode de 42 chega a 44, cara. Né? Quem pode brigar com 42, briga com 44, por que não? Agora, quem pode 42 não pode brigar com 54. Quem pode 44, vê, 44 para 54 são 10 pontos. Eu também não consigo brigar com esse cara. Então, minha briga é que nem a política agora, né? O Ciro tem que brigar com o Bolsonaro para ir para o segundo turno, né? E quem sabe arregimentar alguns votos aí da parte do Lula. Mas necessariamente a briga dele inicial nesse primeiro turno, pelo menos deveria ou deve ser tipo que a gente está aqui. Brigar por não necessariamente no mesmo exemplo, mas Vasco, Grêmio e Bahia estão na mesma conotação, de 42 e 44, né? O Bahia, o Grêmio 44 e o Vasco com 42. Agora, vamos olhar para a tabela para baixo também, né? O Sport está com 37, a gente tem aí... quem pode alcançar o Sport nessa rodada? A gente tem que observar, sim, torcer não só pelos de cima, claro, tem que olhar para frente, mas, infelizmente, a gente também tem que olhar para o retrovisor, aquele do meio que eu falo, que a gente só olha quando tem que ver um farol alto para tirar o farol alto, ou as mulheres se maquiar, ou a gente vê alguém que está atrás no banco, coisa que eu falo, porque a gente tem que olhar para os laterais e principalmente para frente para poder dirigir. O Sport está com 37, tem que torcer contra Tombense. Tombense joga contra quem? Vocês sabem aí de qual, antes que eu movimente a tela? Guarani. Pronto. Então o Tombense Guarani está mais que viável. É em casa o jogo ou é fora? É em Campinas. É em Campinas, pronto. Então, aí complica, né? Mas enfim, tem que torcer pela Tombense, pelo Guarani, perdão. Pelo Guarani. Londrina com 35 alcança o Sport, então tem que torcer contra o Londrina, tá na tela, Brusque. Então a gente tem que ser Brusque desde menino contra o Londrina. CRB com 35 ultrapassa o Sport, inclusive, também, né? Assim como o Londrina se vencer. CRB joga contra quem? Meu Deus, tá na tela? Tá não, né? Criciúma. Pronto, tem que torcer pro Criciúma, dentro ou fora de casa? Em Alagoas. Belo trabalho do Daniel Paulista, só ressaltando. Pois é. E o CRB sim, mas o Sampaio Corrêa para baixo aí 33, com 3 dá 36, não alcança o Sport. Torcer contra, claro, para não somar pontos, mas o que afeta o Sport é torcer contra CRB, Londrina, Tombense e, lógico, Vasco, Grêmio e Bahia em cima. Algum detalhe de vocês a respeito dessa tabela de classificação, meninos? Não, acho que a gente já percorreu bem. Só um detalhe a mais que eu colocaria é quando a gente fala ali da torcida pelo empate entre Bahia e Vasco, o Bahia tem uma sequência relativamente dura nos próximos 5 jogos. O Bahia pega o Vasco na Fonte Nova, depois vai pegar a Ponte Preta fora de casa, em Campinas, que tem mostrado algum poder de reação, né? Nas últimas 10 rodadas aí, tem feito algumas partidas interessantes. Depois pega a Tombense na Fonte Nova, que a Tombense a gente sabe que é um adversário também duro, né? Foi o nosso último algoz. Depois pega o Criciúma no Heriberto Hilse e vem jogar com o Sport na Ilha. Então eu tenho aí uma esperança de que nesses próximos 5 jogos, eventualmente, aí o Bahia possa se complicar e a gente consiga, quem sabe, fazer uma sequência boa aí, uma sequência impecável para se aproximar deles. Essa é a questão. Fala, Will. Essa é a questão. O Sport consegue, vamos dizer assim, um suspiro no campeonato e quando está, vamos dizer assim, à beira da glória de retornar à disputa do acesso, vai lá e comete um erro. Infelizmente. O Sport no começo só dependia dele. Foi errando e acabou dependendo de... a boca pra lá, miserável. Mas é a realidade. Mas é a realidade, infelizmente. Infelizmente. 0008 escrito aí, enfim, tava falando, pô, é verdade.
Perdão, é verdade que vocês estão pensando ainda em classificação? Não, inclusive eu falei, né, é uma coisa quase que, né, é difícil, não é impossível. A gente tá Mas torcendo, né? a gente tá torcendo e diante do que a gente tá E com torcendo, da base na vitória matemática também. Não e na dá no matemática. contexto. O que pode acontecer, o que não pode, torcer por quem, azarar quem, tal. Isso Isso. não. Uma coisa não interfere nessa questão aí. Gente, a partir do próximo jogo da terça-feira, tudo indica, eu digo tudo indica porque não é garantido, mas a gente, enquanto eu pratico esporte, a gente estava fora dos jogos, vocês perceberam, porque a CBF, a pedido da Rede Globo, eu digo porque foi, ela proíbe as empresas de transmitirem ao vivo. E a gente estava vendo a melhor forma de fazer isso para trazer para vocês. Mas a partir da próxima partida, nós, se não fizermos ao vivo de lá, nós vamos ter, tudo indica, né? Vamos lá, um representante da nossa equipe dentro da sala de imprensa para que grave enquanto a gente está aqui na resenha e mande para a gente falar aqui, tá? Vai fazer a pergunta lá e depois manda para cá e a gente vai colocar, em vez do áudio, a gente vai colocar também o vídeo. Ou, se for o caso, fazer uma outra estratégia que depois a gente não adianta falar aqui agora, tá? Então, a partir daí, a gente vai estar. Mas o que é que isso interfere? Porque a gente também estava mexendo nas nossas documentações aqui para que a CBF, né, que a gente conversou, muito bem orientado, por sinal, pela CBF, que falou comigo, né? Lógico, para a gente poder ter a frequência dentro da sala de imprensa nos jogos do Campeonato Brasileiro, não só na Ilha do Retiro, na Arena, mas em qualquer lugar. Até porque, como eu tenho cadastro na CDP, né, eu já teria acesso. Mas há uma briga, né, entre a CDP, que tem uma lei, né, que diz que jornalistas cadastrados na CDP dos seus estados, respectivos estados, têm acesso a praças esportivas. E a CBF agora, a exemplo de campeonatos, torneios, copas no mundo, Copa do Mundo, etc, disse aqui, o Campeonato Brasileiro só entra com cadastro na CBF. A briga não é nossa e a gente quer trabalhar, então a gente correu atrás disso, né? E nós estamos eita, diz aí, Will, regularizados. Regularizados. Pronto, estamos regularizados e a partir da próxima terça-feira tudo indica que teremos, então, além de tudo, né, a presença de um dos nossos meninos, né, dos nossos repórteres lá na Ilha do Retiro.